Olá pessoal, aqui é o professor Sidney, economista, analista de investimentos, CNPI técnico, e vou apresentar a vocês o resultado de uma pesquisa realizada pela Ambima. Qual é o seu perfil financeiro? Vamos descobrir. Muito bem pessoal, vamos então apresentar a vocês a pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, a Ambima, que acabou traçando 5 tipos de perfis financeiros do brasileiro. Vamos conhecer os resultados da pesquisa. A pesquisa realizada pela Ambima, ela teve 2 etapas, a etapa qualitativa, organizada pela consultoria na rua, e ouviu 400 pessoas em 4 capitais do Brasil. A fase quantitativa ficou a cargo do Datafolha e englobou 2.653 entrevistados em 130 municípios, com população economicamente ativa, inativos que possuem renda e aposentados das classes A, B e C, idade a partir de 16 anos. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. Então, indo conhecer características do primeiro perfil conforme essa pesquisa da Ambima. Como nós podemos observar na linha de evolução financeira deste perfil, nós percebemos que é um perfil que evolui ao longo do tempo, como se estivesse construindo algo lajota a lajota, tijolo por tijolo. Então é um perfil que consegue uma evolução consistente, mês após mês, ano após ano. Vamos fazer uma breve introdução deste perfil ou construtor e na sequência eu apresento a vocês as características dele. Léo e a Wendy fica tudo bem. O Bob e a turma são tão legais. Vamos mostrar como se faz. Bob o construtor, podemos construir. Bob o construtor, podemos sim. Vamos lá, o construtor. Palavra-chave deste perfil: realista e perseverante. São aquelas pessoas que gostam de ter o controle das situações e cuidam do dinheiro dia após dia. 30% da população brasileira respondeu estar enquadrado neste perfil. Entre esse pessoal, 91% afirmam que pensam 2 vezes antes de gastar. Ainda poupam pequenos valores ou de forma contínua, e pequenas conquistas materiais são investimento e muito comemorado. Tá certo? Então tá aí o perfil financeiro ou construtor. Vamos agora para o segundo perfil. Observando a evolução financeira do despreocupado, a gente percebe que são altos e baixos, mas colocando o longo prazo, décadas, acaba tendo ainda uma pequena evolução. Mas nesse trajeto, algumas situações de percalços acontecem. Vamos contextualizar este perfil ou despreocupado e na sequência conhecer as características deste perfil financeiro. Toim! Bacon! Hambúrguer! Chouriço! Filé! Palavra-chave deste perfil ou despreocupado é otimista. Eles não costumam ser organizados e são pessoas que gastam sem pensar. Obviamente isso não quer dizer que os despreocupados sejam necessariamente pessoas endividadas. Eles apenas não se importam em criar laços com o dinheiro. 11% da população brasileira respondeu ter afinidade com este perfil. Entre esse pessoal, 86% afirma que o dinheiro foi feito para gastar e dar prazer. Poupa apenas para emergências e as conquistas acontecem ao acaso. São pessoas mais abertas ao fluxo da vida. Definidas as características deste perfil financeiro, vamos conhecer o terceiro perfil, que é o camaleão. Quando observamos a evolução financeira deste perfil, é um perfil que acaba não saindo do lugar em alguns momentos de dificuldade. Perdem também qualidade de vida, se endividam, entram
em situações difíceis e leva um tempo para sair dos percalços. Mas, no longo prazo, é como se estivesse sempre no 0 a 0, entre saldos positivos e negativos, 0. E as características? Vamos contextualizar com um breve videozinho e apresentamos essas características do camaleão. Qual a palavra-chave do perfil financeiro ou camaleão? Perspectiva contínua. Aqueles que se enquadram neste perfil levam este nome justamente por conta das características de adaptação. Essas pessoas não costumam guardar dinheiro. Representam 29% da população brasileira e entre esse pessoal, 80% afirma que o salário cai na conta e vai direto para pagar os boletos. Entra no crédito para pagar as contas, se desdobram para chegar ao fim do mês e podem ser consideradas pessoas que se viram nos 30 em qualquer cenário. Seguindo, vamos conhecer o perfil financeiro, o sonhador. A linha de evolução financeira demonstra que ao longo do tempo o sonhador ele consegue transformar os seus sonhos em objetivos, os objetivos em metas e metas em realidade. Porém, em períodos de curto prazo, acabam sofrendo alguns reveses, acabam também enfrentando algumas dificuldades, algumas tormentas. Mas o sonho é o combustível que vai fazer com que as dificuldades sejam superadas e no longo prazo os sonhos se tornem realidades. Vamos na sequência apresentar uma contextualização deste perfil financeiro, o sonhador, e na sequência as características dele. Desde pequeno o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Palavra-chave do perfil sonhador, expectativa emocional. Sonhadores são inquietos e até sabem que precisam de dinheiro para as suas empreitadas, mas acham que não é qualquer quantia que vai ajudar. Eles acabam, portanto, perdendo a oportunidade de poupar pequenos valores no dia a dia. Representam a menor proporção da população brasileira, 6%, e entre esse pessoal, 86% declaram ter espírito empreendedor. Motivado pelo futuro, ideia de investimento acontece ocasionalmente. Pessoas que deixam o sonho conduzir seus passos. Agora nós vamos conhecer o quinto e último perfil financeiro, o planejador. Bom, pessoal, quando a gente olha a evolução financeira do planejador, nós temos um cenário parecido com o construtor, porém, além de consistência de ganhos e aumento de riqueza na linha temporal, o planejador ele tem resultados mais significativos do que o construtor, exatamente pela questão de se trabalhar com planejamento, com metas de curto, médio e longo prazo. Então essas pessoas são racionais e nós vamos então apresentar uma contextualização deste perfil e depois as características.
Muito bem, o perfil planejador, ele tem aderência com um dos homens mais ricos do mundo, o americano Warren Buffett, que tem uma frase que se enquadra muito bem neste perfil. Até um idiota que faz planejamento, que tem planos, pode vencer um gênio que não faz planejamento e que não tem planos. A palavra-chave deste perfil, objetivo racional. São pragmáticos, possuem uma relação muito forte com o dinheiro e têm no crescimento do próprio patrimônio uma fonte de prazer. Representam quase um quarto da população brasileira, 22%, e entre esse pessoal, 80% afirmam que possui uma reserva financeira para emergência. São atentos às oportunidades e logo são investidores constantes. Então há uma consistência nos resultados. Maximizam os recursos financeiros e são pessoas que calculam sua meta de crescimento. Fazem planos para curto, médio e longo prazo e seguem o planejamento. Então o foco é o longo prazo. E de fato quem vence, principalmente em investimentos financeiros de renda variável, são aqueles que têm paciência e disciplina, características do objetivo racional, do perfil planejador. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao término da apresentação dessa pesquisa realizada no Brasil pela Ambima. E aí, qual perfil financeiro você se identificou? Você se identificou com o construtor? Você se identificou com o Deus preocupado? Se identificou com o camaleão? Se identificou com o sonhador ou com o planejador? Ok? Espero que essa apresentação possa ajudá-los a melhorar o desempenho financeiro, pessoal e familiar. Vida longa e próspera a todos. Fiquem com Deus.